A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com a cantora e compositora Malu Magri. Ela está lançando o EP De Uma para Outra. Com apenas 23 anos, Malu já tem uma formação sólida na música popular brasileira tradicional, com pitadas latino-americanas e composições corajosas que abordam sexualidade, política, anseios e desejos. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. Agora nós vamos conversar com a Malu Magri. Ela está lançando um disco chamado De Uma para Outra. É um EP que ela está lançando, o primeiro álbum. Pensei que, porque a Malu Magri já é conhecida, eu pensei que ela já tivesse lançado uns 10 discos, mas esse é o primeiro álbum da Malu Magri. Bem-vinda, Malu, aqui na Rádio Brasil Atual, também no YouTube da TVT. Nós estamos transmitindo o programa aqui na quarentena, né? Eu gostaria de te receber lá no estúdio para você fazer um ao vivo com a gente, para a gente, né, o ouvinte participar. Agora a gente tem essa dificuldade, estamos gravando o programa, né? O programa é gravado, sim, mas é um prazer recebê-lo e contar um pouco da sua história, desse trabalho. Prazer é meu. Agora, antes de a gente começar a conversar essa historinha sobre o trabalho e a música e tudo mais, eu queria que você falasse como é que você, como artista, cantora, compositora, está encarando essa pandemia aí, um ano. Você tá lançando um trabalho, você lançou ano passado, né? A data é do ano passado, em plena pandemia, né? E como é que é começar um trabalho novo em plena pandemia? Como é que você está lidando profissionalmente com isso e pessoalmente também? Como é que é para você? Que é duro, né? Nesse momento, né? Não tem show, tudo mais. Conte aí. É muito, muito duro, assim. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada por me receber aqui. É uma grande honra, sou muito fã. Estamos ouvindo também pela rádio, ouvindo pela rádio. Isso Obrigada aí. a vocês que estão nos acompanhando. Agora parece uma locutora já, praticamente. Adoro. Cara, é muito, muito, muito desafiador lançar um primeiro trabalho, principalmente por ser um primeiro trabalho no meio da pandemia, né? Porque eu acho que a sensação de um feedback mais genuíno e mais palpável do público é muito melhor, não melhor, né? Mas acho que é melhor, de certa forma, você estar ali no palco, sendo acolhido pela galera, sendo recebido e vendo no olhar das pessoas, no contato presencial com as pessoas, o que elas estão sentindo ao escutar a música, né, ao estar presente com você enquanto você apresenta um trabalho, assim. Então, não fazer show, que era uma coisa que eu já fazia há um certo tempo, foi bem frustrante, porque é isso, né? A gente está acostumado a ter esse contato e as redes, de uma certa forma, aproximaram, porque você consegue mensurar pelos comentários, pelos likes, mas ao mesmo tempo é muito esquisito, né? Tipo, você apresentar um trabalho e a arte ter que se moldar de uma certa forma a essas redes, né? Então, o contato com as pessoas, por mais que seja próximo, estamos a um like de distância, é muito, tipo, o que será que essa pessoa realmente digeriu da música, né? No momento que ela ouviu? Enfim, parece que é uma coisa um pouco mais abreviada, eu acho. Você faz a live também, aí tem uma luzinha e ninguém aplaude, né? Meio chato isso. Pois. Dureza, né? Tá lá tocando e tal, eu tô olhando para uma luzinha, de repente ninguém aplaude, estou esperando um aplauso. Quem faz ao vivo tem essa necessidade, esse calor, né, do público, é fundamental, né? Total, e ao mesmo tempo me colocou em vários questionamentos egóicos, de uma certa forma, sabe? Tipo, essa necessidade do aplauso, essa necessidade do contato, porque somos humanos, a gente precisa conviver em sociedade, então isso a pandemia já tirou em todas as vertentes, né, sociais da nossa vida, assim. Mas me colocou num lugar de tipo, caraca, será que eu tô agora sendo alimentada? As minhas músicas, minhas canções estão sendo alimentadas pelo like, pelo comentário, então coloca a gente em vários questionamentos, né? Mas é o que a gente tem agora e é o que a gente vai fazer por enquanto e por um certo tempo ainda, né?
Não sabemos, passamos um ano já, é o que temos para o momento e sem previsão. Porque quando qualquer artista aqui fala, vou prever o que eu vou fazer no dia tal, show, falei, espera aí que aguenta um pouco aí a ansiedade, porque eu sei da ansiedade. Imagina Claro. aqueles que só viviam, que tinham agenda assim já repleta só de shows, né? Total. Vivendo só disso, né? De repente isso para, é complicado. Mas isso é um problema do artista, mas imagina o resto do povo também, né? Uhum. Esse está mais aflito, o que é obrigado a pegar o ônibus diariamente, pegar o metrô, andar, trabalhar em condições precárias, geralmente, né? É obrigado a Total. sair, não é que ele queira sair, mas ele é obrigado, enfim. Uhum. Então tem uma série de coisas assim complicadas. Agora, do ponto de vista pessoal, você teve que resolver alguma questão familiar, ajudar pai, mãe, como é que é? Aí você teve que dar uma força, colaborar com a família, atender um ou outro, teve algum caso aí que você possa relatar que foi complicado? A maioria tem casos, né, de amigos, né, envolvidos aí, foram infectados ou até foram embora, né, tristemente. Como é que é a Total. sua para você? Cara, a minha mãe pegou o Covid faz uns 3 meses, mas para ela, felizmente, não teve nenhuma sequela de várias pessoas que eu conheci. Nossa, eu tenho uma amiga que ela teve a sequela de não sentir mais aroma, olfato, paladar, nunca mais, assim, tipo, há 8 meses já Mas tá. isso aí é o primeiro sintoma É o primeiro. e se ela continuou com isso, aí é terrível, né? É Imagina. terrível. Eu posso contar uma história engraçada até. Né? É engraçada agora que já faz um tempo, né? Mas é uma coisa que aconteceu comigo. Ano passado eu estava estudando música na Berkeley, que é uma universidade de Boston, e eu tive essa oportunidade, esse privilégio de poder ir para lá, ficar um ano estudando, e aí eu tive que voltar antes devido à pandemia, né? Em março do ano passado. E por uma questão familiar, assim, a minha família falou: Meu, você tá doida, você vai ficar aí, você vai vir para o Brasil, você vai, sei lá, você vai que você não pode voltar, vai que, enfim, várias questões. Uhum. E aí eu vim foragida, vim Foragida. escondida. O FBI está Eu vim... atrás o FBI está atrás da Malu Magri, meus amigos. Atenção, cuidado. Agora que ela está entregando aqui no ar, vai ser complicado o negócio. Entreguei no ar. Não, mas eu vim sem contar para minha mãe. E aí, quando eu já estava no Brasil, eu falei: Mãe, estou segura, estou no Brasil. E ela: Meu, você tá louca? Que é isso? Você tá no Brasil, você veio para cá e não sei o quê. E aí, durante a pandemia, eu vim sem grana, sem nada. Eu já estava com a minha companheira, a Helena. E aí, uma amiga nossa, maravilhosa, querida, Dani, eu não tinha para onde ir, assim. Ela falou: Gente, fiquem na minha casa o tempo que vocês precisarem. E aí a gente dormiu no sofá da casa da Dani durante um mês, enquanto a gente não arranjava AP, eu não arranjava trabalho e tudo mais. Eu tenho uma formação em publicidade, que eu me formei em 2018, antes de decidir estudar música. E então comecei a disparar currículo loucamente, assim, tipo, preciso pagar a conta, preciso arranjar um lugar para ficar, né, e tal. E aí eu tive essa oportunidade, devido a esse privilégio de ter tido uma formação, assim, de voltar a trabalhar em agência. Eu fui Hum. para Boston para me especializar em trilha sonora de game, de publicidade e tudo mais, que é uma coisa que eu adoro, compor e arranjar também trilha. E voltei para voltar para publicidade, que era uma coisa que eu não imaginava que eu voltaria, assim. Mas felizmente foi dentro de uma área que eu gosto bastante. E aí dá para Mas sobreviver nesse momento complicado, dando a volta e nesse momento. fechando esse momento complicado que dá para que é uma boa. Nós somos privilegiados, né, Malu? Somos, nossa, Podemos estar demais. aqui. Agora você interrompeu o curso lá, isso que eu não entendi. Você estava lá, interrompeu, tinha quanto tempo mais para completar lá em Berkeley? Eram 4 anos de curso, uma faculdade normal de 4 anos. Eu consegui comer algumas matérias, então eu ia ficar tipo 2 anos e meio no total. Então faltava mais um ano e meio de curso. E aí voltei antes. Eu já não estava me identificando muito com a cultura estadunidense, assim. Eu não estava me identificando muito com
É difícil falar da instituição porque tem uma estrutura dentro da faculdade bizarra, assim, é bizonho observar todas as ferramentas que eles têm. Mas eu tava com muita saudade da cultura latino-americana, sabe? É. Que eu sentia que era uma coisa muito distante. Eu falava que eu era do Brasil e eles falavam, ah, Tom Jobim, da hora, animal. Tom Jobim. Tom Bossa Jobim, Nova. bossa nova. E aí toda vez que eu cantava em português, eu tinha que traduzir. E isso me matava por dentro, sabe? Eu tenho um apego muito forte à nossa língua, assim, que é uma coisa. Minhas composições são todas em português e, enfim, comecei a ter muito essa saudade e começar a me questionar mesmo se aquele era o meu lugar, sabe? Mas enfim, aí a pandemia aconteceu, voltei Aí você antes, resolveu tranquei. voltar, você não estava feliz lá, Não, não resumindo, não tava. estava feliz. Se bem que é uma escola tradicional, importantíssima, né? Muitos músicos brasileiros estiveram lá. Só para Uhum, citar alguns, por exemplo, o Roberto Sion, grande saxofonista, estudou lá. Aqui da geração mais recente, o Jairzinho lá, o Jair de uhum, Oliveira estudou lá também. Muita gente passou muita gente. pela faculdade e é uma referência, né? É, Para super. o ensino da música e tal. Mas também não adianta estar lá na referência, você vai lá, os caras estão fazendo um outro tipo de som que não tem nada a ver com o que você quer. Aí É, você se exatamente. pirulitou, voltou para o Brasil Pirulitei. em plena pandemia. Foi ousado, hein, mano? Vamos Eu fui combinar. usar. Eu sou ariana, né, cara? Eu tenho essa Ih, coisa. rapaz, perigosa, perigosa. Vamos, vamos começar a ouvir algumas músicas do EP de uma para outra. Vamos. Você já quer ouvir de uma para outra logo de cara, porque tem um clipe, ou vão deixar para o Vamos? fim? Você que sabe. Manda. Ah, eu acho que podemos já começar com o nome do EP, né? Isso, então vamos lá. De Vamos uma para nessa. outra, fala um pouquinho dessa música, antes da gente ouvir e ver o clipe. Fala aí. Aham. Essa música foi uma das minhas primeiras composições. Eu compus essa música há um certo tempo. Foi uma música meio fragmentada. Em vários momentos da minha vida eu acabava voltando para ela e complementando as partes que faltava, né? E foi uma música que eu acho que foi a primeira que eu de fato entendi como a música, a partir do momento que ela sai do artista, ela não é mais do artista, ela cria uma vida própria, sabe? Então, eu compus ela num momento quando eu era mais jovem, depois botei na gaveta, desengavetei, percebi como estava fazendo muito sentido para mim naquele momento, de várias coisas familiares que estavam acontecendo, da minha relação com outras pessoas, enfim. E fui adicionando coisas na música até que virou essa coisa do de uma para outra. E o de uma para outra, o clipe, ela tem vários elementos, né? Ela tem o espelho, que é uma coisa muito forte, que eu acho que tem essa coisa de a gente escrever, olhar a música de fora e ver como ela espelha de fato o que a gente é, sem a gente saber. É meio que uma autoanálise mesmo, né? Mas basicamente a gente acabou montando o clipe de uma forma que representasse muito essa coisa de como a gente enxerga na relação dos outros alguma coisa que existe na gente, né? Eu conheço duas pessoas que foram muito importantes, que são muito importantes na minha vida, que se relacionam, e eu olho para o relacionamento delas, e quando eu comecei a enxergar esse relacionamento, eu comecei a julgar em vários aspectos, sabe? E aí, quando eu compus a música, eu vi como o julgamento que eu tenho com relação a esse relacionamento fala muito mais sobre mim do que sobre essas pessoas, como se eu me relacionasse com elas também, né? Uhum. De uma forma diferente, não romântica. Mas fui muito além. Você tem que Não, me não, puxar às não, vezes. não, é isso aí. Mas é, Tem mas que me é quase. aterrissar. Não, Malu, isso é quase natural. Você, quando está vendo, até um filme, quando você está vendo uma situação, você se reflete nele. É É, natural isso. Em qualquer coisa, em qualquer arte, né? Você vê duas exato. pessoas conversando, duas pessoas namorando, você já se reflete lá, ou numa situação, ou num filme, ou na realidade. Natural. Exatamente, Não deixa, exatamente. faz parte do nosso ser, assim, É de isso aí. introspecção e olhar a observação e pensar, né? Pensar no outro, você refletido no outro. Isso é muito natural. É, Que é é uma isso aí. terapia também. Podemos fazer uma terapia aqui também. Vamos Super. ouvir então. E onde foi gravado? Que tem umas imagens na praia, bacana. Onde é que foi gravado isso aí? Tem. Foi no condomínio de Laranjeiras, numa praia que tem, não é dentro do condomínio, mas é uma praia que tem as casas em volta, e a gente pegou um dia que Onde é que praia que é? Só para a gente ir.
localizar para praia. Ai, qual que é o nome da praia? Não, fala só litoral, não precisa dizer a praia, de repente a gente acha aí. É tipo o litoral do Rio, assim. Ah, tá. Litoral do Rio de Janeiro. Deixa eu Bom, pegar uma cola. não, tudo bem, tudo bem. Você fala daqui a pouco, a gente vai ouvir a Tá. música, na volta você conta os detalhes da produção. Roda, Tá bom. vamos rodar então de uma para outra, clipe oficial, que é a faixa que dá o nome ao disco da Malu Magri. Roda! Hoje tem gente dançando em cima do mar, e a moça na areia que olha a moça que dança. Hoje tem gente dançando em cima do mar, e a moça na areia que olha a moça que dança. Que olha a moça que balbucia alguma coisa ali, na corda que finge ser a finitude do oceano azul. A cada moça uma da outra, hoje eu amo mais que ontem. Não prevejo tempo algum, mas sei que amanhã será ainda mais. Enquanto elas se olham, finalmente a moça anda, corda pra outra assim não, assim não. Hoje tem gente dançando em cima do mar, e a moça na areia que olha a moça que dança. Hoje tem gente dançando em cima do mar, e a moça na areia que olha a moça que dança. Que olha a moça que balbucia alguma coisa ali, na corda que finge ser a finitude do oceano azul. A cada moça uma da outra, hoje eu amo mais que ontem. Não prevejo tempo algum, mas sei que amanhã será ainda mais. Enquanto elas se olham, finalmente a moça dá corda pra outra. Enquanto elas se olham, finalmente a moça dá corda pra outra.
Estamos de volta aqui com a Malu Magri, cantora, compositora, está lançando o disco De Uma para Outra, seu primeiro trabalho, está falando um pouquinho da sua história, já na introdução ela já contou quase tudo, mas ela vai aos poucos contando. E agora você estava lembrando aí que praia que foi gravado o clipe, que a gente acabou de ver pelo YouTube, ouvir a música De Uma para Outra, Paraty. Em Paraty. Muito bem. Pronto, Paraty. E está muito lindo o vídeo também. Tá muito. Obrigada. E tem umas cenas, né? Uma dança, uma capoeira, pô, muito legal, muito bacana mesmo. Uhum. Agora, a gente quer saber a sua história. Você é aqui de São Paulo, você está em São Paulo, como é que foi que você entrou na música? Alguém te ajudou, alguém te incentivou, alguém te criticou? Como é que foi para entrar na música? Conte aí isso aí. Capítulo 1 da série Malu Magri. Malu Magri no Netflix. São vários, uma série, vai longe. No Netflix mais perto da sua casa. Isso. Eu tenho 23 anos, meu nome é Maria Luísa Valverde Magri, Malu Magri. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24 daqui a uns dias. No dia 26 de março, quem quiser ir no meu Instagram me dar parabéns, está super, super bem-vindo, vamos lá. Bem ariana. Cara, a minha história na música é uma história bem cheia de fases, de idas e vindas, assim. Eu comecei cantando na minha família. Os meus primos, por parte de pai, sempre foram muito musicais, tipo, de fazer música com qualquer coisa, assim. E aí a gente pegava a panela, pegava balde de plástico, colher de pau, virava e ficava fazendo percussão no meio das festas, assim. Minha avó, por parte de pai, também sempre cantou muito e eu acompanhava, fazia umas aberturinhas para ela quando eu era menor. Então, sempre rolou um incentivo indireto bem forte, né, por parte da minha família. Na escola, eu adorava imitar as pessoas, eu imito muito qualquer pessoa. Eu acho que a Helena, minha companheira, até fala, né? Às vezes as pessoas podem não ser exatamente chegadas a isso, achar que você está tirando um sarro, mas não é isso, assim, é só um apego muito forte por essa coisa meio cênica, sabe? De imitar, de fazer vozes diferentes e tal. E na escola ficavam pedindo para eu imitar a Cláudia Leite, era uma coisa muito engraçada. Como que é a Cláudia Leite? Você levanta a bola, você quer o quê? Será que eu lembro? Cláudia Leite, você levantou a bola e agora você tem que fazer. Agora tem que cortar. Então. Ai, como que era? Será que eu vou lembrar? Eu vou testar, tá, gente? Mas assim, era 8 anos atrás. Deixa eu pensar. Pirou minha cabeça e o coração. Uma coisa assim. Ficou péssimo, mas era bom, era bom. Você fazia covers dela, é isso, né? Não era uma imitação, eu fazia uns covers dela e aí tinha umas falas, mas fala eu não vou lembrar de nada, tipo de umas entrevistas que ela dava a fala assim, sobe com a pé, como que é? Levanta a pé. Levanta a poeira. É fácil essas, né? Mais ou menos isso, né? Tô brincando. Mais ou menos isso. E aí, mas na família, no pai e a mãe, ninguém tocava, não era nenhum músico profissional na família próximo. Não, eu tinha 2 primos por parte de pai, eles tinham uma dupla, eles eram irmãos que tocavam em Guaíra, interior de São Paulo, e eles lançaram um CD na época e falavam bastante sobre isso. Eu adorava assistir os shows que eles faziam em Guaíra, mas era uma coisa ainda não muito tipo, somos profissionais, vamos estudar sobre isso, vamos, sabe, tipo, de fato alguém encarar isso como profissão mesmo. E aí, imitava na escola, fazia umas coisas e tal, e quando eu tinha 15 anos, me chamaram para uma banda de rock. Uma banda de rock, tipo, era cover. Eu cresci com o meu pai tocando muito Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd. Eu tenho essa referência, por mais que não reflita tanto nas minhas músicas, né? E aí me chamaram, a gente cantar, eu cantava, fazia os covers de LED, fazia minhas coisas lá, mas eu ainda sentia falta de compor, de fato, né? Falar, traduzir sentimentos meus. Claro. E comecei a escrever. Eu escrevi várias canções desde os meus 14 anos, alguns poemas que depois eu musiquei. E fui trabalhando em cima disso, e aí tive
muitos amigos durante a vida que falavam, Malu, olha para isso, sabe? Dá uma encarada de frente nesse lugar que a gente enxerga um brilho tão forte no seu olho quando você canta, quando você está em cima do palco, quando você está fazendo essas paradas de teatro. Dá uma olhada para esse lugar artístico seu, dá a importância devida para isso. Tive muitas pessoas na minha vida que me falaram isso, inclusive meus pais. E aí chegou a hora de fazer a faculdade. Agora, a segunda temporada Mas da você é Netflix. aqui de que bairro de São Paulo? Você é aqui de que bairro? Só para a gente Ah, localizar. eu sou da... É tipo, atrás da Paulista, meio Cerqueira César, sabe? Cerqueira César. Cerqueira César. Eu era de lá. Nasci no bairro da Saúde. Não, nasci na Cerqueira César, morei um tempo depois no bairro da Saúde, voltei para Cerqueira César e hoje em dia moro na Aclimação. Beleza. Mas sempre São Paulo. É verdade, né? Você perguntou de onde eu era, pulei essa parte. Mas não, tudo bem. São Paulo. Aí na escola também começa as coisas na escola. Vai montar uma banda de rock, faz cover. Esse é um caminho natural também. Adolescente quer pá, né? Quer fazer os bagulho. É isso mesmo. Total. E você faz cover do Robert Plant também, não? Eu fazia. Aliás, fui num show dele no Lollapalooza, gente. Show de bola. Ele tá super psicodélico, né? Ele tá com várias coisas incríveis, assim. O cara é monstruoso. É fundamental. Agora, e aí você começou a compor, já começou a gravar isso aí? Alguém te levou para vou começar a fazer gravação? Alguém te deu uma mão? Porque sempre tem essa história, né? Alguém que puxa, fala assim, além de te incentivar, tem que compor, tem que olhar com mais atenção nesse talento que você tem. Então, alguém te puxou assim, fala, te ajudou, te deu uma mão forte para ajudar? Na época que você vê como eu sou novinha, né? Eu sempre fico pensando quanto pouco tempo faz que as coisas começaram a desenrolar mesmo. Por mais que eu tenha essa sensação de estar cansada e o tempo e não sei o que lá. Mas quando a Adele lançou Rolling in the Deep, um cara da escola virou para mim e falou, Malu, vamos fazer uma gravação aí. Eu tenho um home studio, a gente faz um clipe, você chama quem você quiser e a gente faz. Uhum. E aí uma amiga minha que ele tinha convidado também começou a fazer isso. E aí eu comecei a ver o feedback da galera no YouTube, meio tipo, Malu, caralho, que pode falar palavrão? Já falou. Perdão, sem problema. Nossa, caraca, você tem uma voz boa, tal, vai atrás disso. E aí foi esse o primeiro vídeo, depois eu comecei a fazer as minhas próprias músicas e gravar, mas assim, gravador em casa mesmo, sabe? Uhum. Tipo no GarageBand, coisas assim. E aí depois... Isso é tudo na escola ainda, na escola. Você está na banda, na escola, ainda não foi para a faculdade. Tudo na escola, ainda não fui para a faculdade. E aí depois, quando era a época de decidir, entre aspas, né, tipo, o que você quer fazer da sua vida, aquela coisa super... E assim, eu quero fazer música, quero ser cantora. Quando eu era novinha, eu falava que eu queria ser a Hannah Montana. E aí... bom, legal, uma referência boa. Claro. Uma referência. Adele, eu adoro pop. Legal. Adele. Miley Cyrus. Adele, Rihanna, sempre me acompanharam super, assim, eu adoro pop, por mais que, de fato, as minhas referências ao longo da trajetória tenham sido mais outras, né, mas quando eu era menor eram e ainda são. Enfim, e aí depois veio essa pergunta master, eu falei que eu queria fazer música e eu estava numa época que eu romantizava sempre no muito. segundo grau que acontece essa pergunta, né? Quando você está terminando o segundo grau, aí eu falei, Exato. E agora? É o popular, e agora? O que eu vou fazer? É o popular, e agora? Você estava em que escola aqui em São Paulo? No Dante. No Dante Alighieri. No Dante. Cerqueira César ali. Cerqueira César, Dante Alighieri. Alameda Santos, Alameda Jaú, onde é o Dante e tal. Conheço bem o local. Conhece? Conheço. Preciso dizer que realmente o privilégio que eu tive ao longo da minha trajetória foi sinistro, assim, sinistro. Super. E aí veio essa pergunta, eu falei que eu queria fazer música, e os meus pais, eu estava numa época, eu acho que nessa fase dos 17, 18 anos,
para mim foi muito forte a minha romantização com a aceitação dos meus pais, né? Então eu falava assim, cara, o que eu for escolher, eu preciso que eles me deem apoio, eu quero que eles aceitem, quero que eles aprovem, né? E aí eu falei que eu queria fazer música, eles falaram, meu, música? Por que música? Aí eu falei, porque eu acho que é o que eu quero fazer da minha vida, eu acho brilhante essa carreira. Não, tá, então eu quero fazer ciências sociais. Ciências sociais? O que que faz ciências sociais? Eu, ai, caramba, o que que eu vou fazer agora? E aí eu falei, ai, tá, da onde vem as trilhas sonoras, os jingles, né, as coisas que podem mexer com criatividade ao mesmo tempo? Meus pais têm aquele, vai, publicidade. Olha que gênia. Publicidade. Vai fazer publicidade. A Vai nossa filha, fazer. eles falaram, agora ela vai ganhar um dinheirinho, pô, não vai ficar que nem Exato. uma cantora marginal, agora ela vai ganhar dinheiro. Exatamente. Mal sabem eles que publicitário se ferra pra preula, é uma loucura. E aí eu fui fazer publicidade na SPM aqui em São Paulo também. Sim. E durante essa trajetória tiveram várias coisas dentro da faculdade que me permitiram dar uma desbravada, assim, que era a composição de trilha, rádio, TV, jingle, vou mexer com criatividade nesse lugar de escrita, redação publicitária. Agora tem um concurso do EXPM, que é tipo um X Factor dentro da faculdade. Malu, você pode cantar aqui, pode fazer uma locução, pode fazer Legal. não sei o que lá. Eu falei, cara, tem muito pano pra manga aí, né? Tipo, tem umas coisas que dá para dar uma desbravada. Uhum. E aí, meu TCC foi sobre a sexualização dos corpos dentro da trilha sonora publicitária, que é basicamente como a trilha sonora permeia publicidades que são voltadas para o público feminino e masculino, entre aspas. Uhum. Então, tipo, para masculino é sempre uma trilha com mais pegada de ação, para mulher é sempre uma coisa tipo Dove, aquelas Clichê, vozes né? O agudas. popular clichê, O que popular clichê. a publicidade trabalha com o clichê, basicamente, né? Exatamente. E aí esse conhecimento começou a me levar mais para, caraca, posso arranjar as minhas músicas, posso pensar em harmonia, posso pensar em outras coisas além da canção, além da voz, né? Uhum. E aí eu comecei eu continuo? Vou continuando? Claro, vamos em Eu frente tô aqui a falando conversa. aqui? Não, mas você Tô está aí, ó. tranquila, vamos em frente. E aí, nesse período da faculdade, quando eu fui fazer esse TCC, que eu tive que estudar muito Elsa, muito Dononete, várias coisas assim, pro TCC em si, eu comecei a pesquisar muitos editais da Natura Musical e entrar mais nesse meio de como fazer as coisas acontecerem, né, de fato. Eu estava flertando muito com isso, assim. E aí eu conheci uma galera aqui de São Paulo, que tem um grupo que chama As Mina Tudo, que a minha melhor amiga, Loreta Colucci, artista incrível, maravilhosa, ela me convidou para para ir num sarau das Mina Tudo, assim. Que é esse grupo de mulheres que, inclusive, a Carol Navarro, que é uma baixista incrível, fundou junto com a Michele Cordeiro, que é uma guitarrista incrível, e a Helena Papini, que é minha companheira e baixista maravilhosa também. Elas meio que criaram esse grupo para... A Carol falou, gente, vamos colocando umas meninas aí, que se vocês conhecerem as mulheres da música, tipo... E virou um grupo do Brasil, onde mulheres não só musicistas de fato, mas iluminadoras, produtoras, fotógrafas, todas relacionadas à vertente musical, estavam começando a entrar nesse grupo. E aí a Loreta me chamou para ir nesse sarau, eu conheci uma galera, tal, fui frequentando cada vez mais e a partir do momento que eu me vi inserida naquele núcleo de mulheres que se encontravam quase que toda semana para compor, para fazer um som, para mostrar as composições, para uma apoiar a outra e tal, eu criei uma banda que se chamava Manacá Me Viu Pequena, tem algumas coisas no YouTube, por aí, que era uma formação de eu e mais uma vocalista, a Ananda Maranhão, uma trompetista, que era a Larieva, percussionista, que é o Lan Lopes, e mais uma violonista, que é a Rebeca Canhestro. E a gente começou a entender como o samba, a bossa nova, algumas pinceladas de pop e tal, de fato estavam
pairando as nossas composições, assim, sabe? E aí a gente começou a fazer esse som, e depois de um tempo a gente estava na casa de um deles, que era o Lan Lopes, e quando a gente estava lá, ele falou, tem mais 2 pessoas chegando aí, né? Tipo, que são 2 produtoras. Aí eu falei, que massa, né? 2, legal, bacana, quem mais vai colar aí? Vai colar mais uma galera, tal, nananã. Aí a gente tava fazendo um som, e aí eu vi essas 2 meninas olhando pra mim, assim, tipo, prestando atenção no que eu tava cantando, prestando atenção nas letras que eu tava fazendo, e meio que conversando entre elas, sabe? Resumo, essas 2 meninas são a Stephanie Frick e a Júlia Pessini, que são da produtora Amaré Audiovisual, que fizeram um clipe de uma para outra. E depois dessa noite elas me chamaram para produzir umas paradas, fazer umas lives para o YouTube e, enfim, assinamos contratos, são minhas produtoras, executiva e produtora audiovisual. E aí... Vamos em frente. Agora, essa música aí, Os Bens, que você citou a Rebeca Canhestro, é antes desse seu disco, né? Agora, isso é de 2018. Então, vamos ouvir Os Bens, você cantando com a Rebeca Canhestro. Essa gravação é de 2018, não é isso? 2018? Isso. Onde é que foi feita? Essa gravação, ela foi feita durante uma turnê que a gente estava fazendo do Manacá Me Viu Pequena. A gente viu essa casa, eu estou tentando lembrar em qual cidade da turnê que foi. Uberaba. Mas a gente viu Uberaba, isso aí. Eu pesquisei a sua vida, deixa comigo. Vai rindo, vai rindo. Obrigada, Colibri. Qualquer coisa que eu esquecer, você me fala. Então, fale, continue, por favor. E a gente estava nessa turnê e já tinha essa ideia da gente gravar Os Bens, eu e a Rebeca, porque a gente sempre cantava essa música juntas, eu fazia as aberturas e tal. E ela é uma composição dela, né? Eu fui só fazer uma participação. E ela viu essa casa, a gente estava passando por Uberaba, ela morou lá há vários anos. A gente estava passando por essa casa, ela falou, gente, essa casa, vamos ver essa casa aqui para gravar o vídeo e tal, nananã. E, enfim, escolhemos a casa no meio da turnê para gravar Os Bens. E vamos ouvir, então, e ver pelo YouTube Os Bens com a Rebeca Canhestro e a Malu Magri. Yes. Roda! Marca a hora pra buscar sua indiferença. Fiz uma sacola com a nossa história, cartas e sua aliança. Faça uma lista do que acredita que te pertença. Vem mais tarde, não chora, para de ser criança. Precisa desse questionário. O livro do Graciliano, o disco do Caetano e aquele bichinho ordinário. Não precisa mala grande pra buscar sua grande, pra buscar seu pouco caso. Fique mais um pouco, fique mais um pouco que eu vou procurar aquele livro. Os quadros você esqueceu, estão lá no carro. Tudo que você me deu vai voltar a ser seu ou vai ficar comigo. Você mudou cabeça, ou é impressão
esqueceu, estão lá no carro. Tudo que você me deu Vai voltar a ser seu ou vai ficar comigo? precisa mala grande, grande, não precisa mala. Você mudou, cadê? Grande, grande, não precisa mala grande, grande, não precisa Estamos de volta aqui com a Malu Magri, diretamente de São Paulo. Em que bairro você está agora? Aclimação, que ela já falou. Aclimação. Estudou no Dante, morou em Cerqueira César, foi para a saúde, voltou e tudo mais. Está aí pertinho, Aclimação, está pertinho e tal. E aí você estava já começando a trabalhar com a banda sua, e aí esse momento, publicidade, aí você rompe para ir para Boston e depois volta agora na pandemia. É isso? É isso. Agora, você não explicou muito bem por que você não gostou, porque você foi assim no entusiasmo, todo mundo vai para Berkeley, é Berkeley, né, que fala, na verdade, né? É Berkeley. É, Berkeley, tá certo. a pronúncia tem que ser certa. É Berkeley, né? E aí você foi para lá, mas você não sabia já o que ia encontrar lá, ou você fala assim, deixa eu ver o que é, aí quando viu, não gostou e voltou, foi isso mesmo? Como é que foi? Porque você Então, explicou que não se adaptou, mas eu não entendi exatamente por quê. Por quê? Então, a Berkeley, ela sempre... Não é que sempre foi um sonho, mas a partir do momento que eu descobri que ela existia, foi um sonho. Porque eu sempre tive esse intuito de estudar música, né? A partir do momento que a ideia foi meio podada. Então, ela sempre ficou na minha cabeça, essa ideia. E eu pesquisei outros lugares para ir, pesquisei alguns lugares, tipo conservatórios em Portugal, outras coisas que me interessaram bastante. Aqui no Brasil não tinha Sim, uma escola, Tatuí, por exemplo. super, queria muito. Eu, assim, estudei muito para prestar para esses lugares todos, né? Tipo, eu queria disparar por aí para ver o que rolava. E aí eu descobri uma escola de bairro em São Paulo que tinha esse preparatório para Berkeley em si. Aí eu falei, bom, se eles têm esse preparatório para Berkeley, eu acho que eu posso tentar estudar lá e aplicar para esses outros lugares, né? Porque Berkeley já é um pouco complicado de entrar, é o que eu imaginava, vamos nessa. E aí eu cheguei lá para conversar com o diretor da escola e ele falou, presta para Berkeley, vê o que rola. Eu falei, mas eu não vou passar. Impossível, tipo, eu não vou passar. Eu quero estudar para ver para outros lugares. Ele vai, dá uma prestada, vê o que acontece, pega esse feedback, vê o que você precisa aprimorar. E aí eu prestei, tipo, fiquei 1 ano me dedicando muito a esses estudos, assim. Deu um pouco menos de 1 ano, mas quase isso. Estudo que é basicamente um instrumento, uma preparação musical, como é que é? Explica para gente. Muita gente que quer começar, de repente fica assim, como aconteceu com você, né? Fica, Claro. vou fazer lá em Boston, vou estudar música, de repente se frustra um pouco, né? Então, eu queria explicar como é que você se preparou, né? Para passar lá e ir para lá, enfim. Total. Você precisa ter um instrumento principal, e a Berkeley ela tem essa coisa de majors, né, que são as especializações que você pode escolher, que no meu caso foi a trilha sonora, né, film scoring, que eles chamam lá. Certo. E aí, você, o seu instrumento, qual que era? Teclado, piano, era voz. guitarra? Voz, só voz. Voz. Tá. Sempre a voz foi o meu instrumento principal, por mais que eu tivesse outros instrumentos que eu estudei ao longo da minha vida também. Mas aí você tem que escolher esse instrumento principal, estudar leitura de partitura, basicamente, teoria musical, né? Então, eles têm alguns exercícios de ritmo, que você tem que reproduzir ritmo, tem que ler melodia, tem que preparar uma canção para, se no seu caso for cantar, né? Ou, enfim, bateria para bateristas, piano para pianistas, enfim. Fazer um improviso de jazz em cima de uma base que eles soltam lá, ou um dos jurados, um dos professores, ele toca no piano e aí você tem que fazer um improviso por cima.
Enfim, acho que são esses estudos, mas no site, para quem se interessar, da Berklee, tem sempre uma orientação do que seguir, dependendo do seu instrumento, que pode variar bastante do que é. E aí você foi lá e passou. Pronto. Passei e fiquei completamente louca da cabeça. Falei, gente, eu passei, e agora? E aí minha mãe falou, vamos nessa, testa, né? Faz aí o rolê. Só que tem um detalhe, custa uma grana, né? Custa uma grana. Eu tinha uma grana na minha poupança que eu rapei essa grana totalmente, assim, que era a grana que eu queria, que meus pais queriam que eu investisse em algum estudo ou, sei lá, fazer investimento em alguma coisa, enfim. E aí deu uma batida no. E aí eu fiz essa escolha, assim, eu falei, vamos pegar essa grana e investir nisso. Vamos fazer isso. E eu não me arrependo, não, viu? Tipo, né, não é... É muito louco pensar nesse investimento mesmo, assim. Eu acho um pouco bizarro. Mas você teve Em questão condições, de... né, Malu? Você teve condições de ir lá, né? Exato. E foi Tive lá e condições de ir fez. lá, fiz. Tentei pegar bolsa durante um tempo, trabalhei na faculdade para conseguir pagar algumas coisas também. Eu trabalhava no escritório de registros de alunos novos, enfim, orientação para pais e alunos, ajudar a montar grade, essas Você coisas. ficou quanto tempo lá, total? Fiquei 1 ano só. 1 ano, certo. 1 ano. Aí não quis mais ficar, porque eu acho que você estava com a cabeça em outra coisa já, né? Eu tava com a cabeça nas minhas coisas, nas minhas músicas. Sei lá, eu não estava me identificando com a língua, com a cultura, era muito difícil conectar com as pessoas. Eu tive muito azar em professoras de canto, assim, que compreendiam a minha voz. Pegaram Elas umas queriam... professoras mala lá, é isso. Foi um pouco... Aí eu falei, cara, é caro pra caceta tá aqui, sabe? Dólar, nas alturas. Eu vou voltar, tipo, fazer minha vida, enfim, fazer essas coisas. Perfeitamente. Mas vamos ouvir mais uma música agora? O que a gente Bora. pode ouvir? Temos aqui o Perambulando e Coube. O que mais que tem aqui? Teu Zóio eu vou deixar para depois, que é o Lyric Video, que tá bem bonitinho também o vídeo, muito legal. Legal. Escolhe aí, então, Icobe. Pode ser Icobe. Fala um pouquinho do Icobe. Cara, essa música foi um susto, assim, na verdade. Eu tava um dia no meu quarto, prestes a dormir, e ela começou a aparecer na minha cabeça. Eu tenho umas piras, assim, né? E aí começou a melodia aparecer, e eu tenho uma coisa meio da autoanálise mesmo, de só deixar as letras virem, sabe? Sem muito julgamento, sem muita coisa, sem ficar pensando em que palavra conecta com essa. Eu começo a falar, tipo, é a garrafa roxa com lentes prateadas, e a garrafa, sabe? Eu vou soltando. E aí eu tava deitada na cama, começou, fora do corpo eu te sinto, e veio a música inteira num pulo, gravei no celular, mandei para o pessoal mandei primeiro para o Marroquino, que é o violonista que me acompanha no EP, e o Marroquino tem muito essa coisa de olhar para as melodias que eu tô criando e já criar harmona em cima, assim, com o violão. É bem, bem louco. E aí foi isso, e aí a gente decidiu que a música seria isso, que é tipo 1 minuto e pouco de música, uma intro para o EP, só voz e violão. E com essa letra que fala um pouco sobre... É uma letra um pouco mais sensual, eu acho, né? É uma coisa bem íntima, fala sobre o vento estar suando, quarto andar, noites quentes e não sei o quê. Então, eu não estava passando por nada muito específico na época que me fez escrever isso, mas inconscientemente, talvez. Mas foi essa música que surgiu num pulo, assim. Vamos ouvir então, Icobe, roda! Fora do corpo eu te sinto e por dentro geme uma estranha e profunda nota pontiaguda, lenta e profunda. Saudade antes da ida, chamada de que o que é esse insano e tão lindo prazer? Você, como eu não
não sabia antes o que era nutrir a tremedeira, nutre a olheira, nutre a orelha, nutre essa sede arretada de você. Tuas linhas tortas são tão linhas, teus olhos crespos são tão olhos, tua verdade é tão verdade que me faz caber, me faz dentro do corpo. Eu te grito e fora eu te sinto e a réplica, a tréplica, quarto andar de noites quentes que fez até vento suar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Malu Magri, meus amigos. Cantora, compositora, 23 anos. Ela conta a história dela, parece que faz tanto tempo, né? Foi ontem. Ontem que ela estava com a banda de rock. Agora ela já foi para os Estados Unidos, já voltou e está lançando o disco dela. Que legal, né? Hoje é tudo muito rápido, né? A geração de vocês é tudo muito rápido. E é legal também, muito bacana poder. Agora, tem uma questão que você coloca aí no seu material sempre, a questão da sensualidade. Você já cotou, né? Que eu não quis detalhar, né, que foi baseado em fatos reais, nos amores e tal. E é uma questão muito forte que você faz questão de... né, a questão que você faz questão, eu estou me repetindo aqui, mas são outras palavras, a mesma. Né? Sim. Você sempre ressalta, né, nas suas músicas a questão da sexualidade, né? E basicamente a questão LGBTQIA+, que eu preciso falar direito, que é assim que fala, né? É isso aí, é isso aí. Porque eu falava só LGBT, agora não, tem LGBTQIA+. Pronto, falei direito. E essa questão é uma questão que te toca, que você analisa e que você também faz parte, né? Você é uma ativista também dessa questão. Queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu isso para você também se engajar no seu próprio trabalho musical a essa questão LGBTQIA+. Total. Bom, surgiu de uma forma muito natural, né? Que quando eu comecei a descobrir minha sexualidade, eu era bem nova e comecei a entender que não era para os meninos exatamente que eu olhava, mas sim para as meninas, né? Eu já tinha esses indícios de que a minha sexualidade ia aflorar e eu ia ter que encarar isso em algum momento. E quando eu encarei foi maravilhoso, porque quando a gente descobre essa verdade, olha para ela com carinho e acolhimento, parece que tudo faz mais sentido, né? Sempre tive esse receio da aceitação da família e tudo mais, mas felizmente o meu pai acolheu isso de uma forma tão bonita que eu percebi que em algum lugar eu estava me julgando mais do que o necessário, colocando desculpa de que meus pais talvez não fossem acolher isso tanto quanto eu gostaria, sabe? E aí eu comecei a perceber que os preconceitos começaram a surgir. Você falou seu pai e a sua mãe também, desculpe perguntar. Então, a minha mãe, ela teve várias questões com isso durante mais tempo. Hoje em dia, depois de alguns anos, ela já está mais tranquila, já aceita mais. Mas ela teve questão com isso durante bastante tempo, assim, de não querer falar sobre, de até colocar isso meio de escanteio, tipo, não quero ver, não quero olhar, não quero me relacionar com isso, com esse lugar da sua vida. Eu falei, bom, se você não quer entrar em contato com esse lugar da minha vida, de alguma forma você não vai entrar em contato comigo de coisas que estão acontecendo, né? E é uma escolha sua. Tudo bem, faça o que quiser com essa informação. E aí eu me apeguei mais a esse acolhimento do meu pai e dei mais valor a me aproximar de pessoas que aceitavam isso genuinamente, sabe? Então, hoje em dia é muito tranquilo falar com isso com a minha mãe, até porque eu moro com a Helena, né? Enfim, isso foi aceito, tipo, precisava ser discutido, precisava ser falado.
O meu pai é louco pela Lena, eles se dão super bem, assim, sempre me acolheu desde o meu primeiro relacionamento homoafetivo. Sempre quis me ouvir, me encheu de perguntas que eram bastante interessantes sobre, tipo, quem é você dentro disso? Você tá feliz com isso? Você tá satisfeita com a forma como eu tô te acolhendo, sabe? Coisas muito acolhedoras de verdade. E eu sofri bastante dentro da minha família, com alguns preconceitos que ao mesmo tempo que eram velados de algumas pessoas, de outras era tipo, Malu, isso daí é uma fase, você tá cometendo um erro e algum dia você vai sacar isso, sabe? E eu simplesmente tomei, no começo me revoltei bastante com isso, porque não era só preconceito da minha família, também vieram de algumas pessoas, né, no meu entorno, era meio bizarro. Mas eu, depois de um tempo, eu falei, cara, o que que eu tô fazendo, perdendo tempo, tentando dialogar com pessoas que estão com zero disponibilidade para me ouvir, sabe? Tipo, convencê-las a me aceitarem, isso não faz o menor sentido, sabe? Tipo, você não aceita esse meu lugar, a minha sexualidade, então eu acho que você não me aceita por completo, né? Então eu acho que paramos nossa relação por aqui. Cortei com alguns familiares, foi tenso, foi Você tem dolorido, irmãos? mas Você tem irmãos? não tenho, eu sou filha única. Filha Sou única. filha única. E o que leva a atenção de uma forma Claro, bem isso é um detalhe. Você centralizada. vê que a pergunta tem um detalhe qualquer ali na questão, né? Porque Exato. É falar que é uma exatamente isso. fase, isso é uma fase, isso vai Isso é uma passar. fase. Pois é. Total, Mas aí o importante é total. entender, né? Aceitar. A primeira coisa é aceitar, entender Primeira coisa. e saber se você está feliz ou não. O resto não interessa. Exatamente. É isso aí. Exatamente. E aí Mas eu. é difícil, né? A gente fala assim porque, né, a gente também trabalha como jornalista, acompanha Claro. muito, né? E tem uma mentalidade um pouco diferente, menos Uhum, conservadora, para dizer o mínimo, né? total. Então, nesse caso, a Totalmente. gente não tem essa. Agora, outras formações, é natural também que a pessoa fale, será que é isso mesmo e tal? Questione e não aceite, mas estão Total, aceitando e já está exatamente. aceito, né, Malu? Isso que é Exato, importante. Isso é exato. importante. Agora, na Exatamente. música brasileira, isso nunca foi um impeditivo, ao contrário, né? As mulheres sempre assumiram posturas de forma bem clara, né, explícita, sem nenhum problema, que eu acho que é uma boa Nossa, também. Você está no meio onde as pessoas aceitam tranquilamente, né? graças às deusas, total. Total, assim, né? Falando. Cara, Cássia Eller sempre foi uma pessoa que eu observei com muito afinco em várias questões, porque por mais que ela fosse uma mulher muito tímida, né, na vida pessoal, em cima do palco, os posicionamentos políticos dela, a Claro. presença dela era muito política, né? E eu sempre olhei para isso num lugar de muito tipo, cara, a Cássia tá fazendo isso, qualquer pessoa pode fazer isso, sabe? E eu, de fato, comecei a entrar mais na militância LGBTQIAP+, assim, quando eu estava nas Mina Tudo, e várias mulheres lá dentro eram lésbicas, são lésbicas e bissexuais, e a gente conversava com isso e se posicionava, ia para ato juntas, sabe? Fazia rodas de conversa, debatia, e a minha militância, ela tá tanto. Bom, a militância eu acho que ela se enquadra muito nisso, em todas as vertentes da vida, né? Seja pessoal, profissional. Na minha profissão também é uma coisa que eu faço questão de declarar, porque eu acho que a partir do momento. Quando a gente declara isso bastante e reitera de uma forma muito. Que é até simples, sabe? Tipo, sou lésbica, e a pessoa olha com aquele olho arregalado, e aí você fala pela segunda vez, você fala pela terceira vez, na quarta ela já quase fala para você, a Malu é lésbica, sabe? Sem Então, acho que a problemas. minha sem problemas, tipo, tratam essa palavra ainda como se fosse uma grande questão, É, sabe? Tipo, nossa, lésbica, parece, as pessoas falam como se fosse uma gripe, né? Tipo, vai pois é. cuidar, vai pegar uma lésbica, sabe assim? E aí, na minha profissão também de publicitária e dentro da música, é uma coisa que eu reitero bastante, dialogo bastante, tenho muita abertura para falar sobre, por enquanto não ultrapassam os meus limites, assim, e gosto muito de E se falar sobre. permite, né? A música, antigamente, só para eu que sou mais velho, posso te dizer que na música popular brasileira isso era velado antigamente, né? As É, cantoras, principalmente, né? E de uhum, uns tempos para cá, e eu posso identificar isso pelo menos uns 25 anos para cá, isso mudou muito, né?
E perfeitamente claro, né? Eu estou falando, você falou da Cássia Eller, eu cito também a Adriana Calcanhoto, né? Por exemplo. Maravilhosa. Então, pessoas que assumiam e falavam isso na sua música, né? Expressavam isso na sua música e expressavam isso também publicamente, no debate e tal. Hoje a coisa está bem mais, né? mais tranquila, né? E principalmente no mundo da arte, que isso é aceito. Claro, tem os preconceitos. Também não sou tolo de achar que não, tá tudo certo, né? Tem preconceito pra caramba também, né? Mas tá bem As mais trans, fluido, por com exemplo, certeza. né? O movimento trans também, que é super aceito hoje na música, né? E enfim, Total. todas as artes. Mas aí é uma questão que é importante. Agora, na sua música, isso você expressa, você faz questão de colocar sempre, ou isso é uma forma de você colocar assim, não intencional, uma coisa natural? Ou você faz questão, não, tem que escrever sobre isso, é importante para mim, ou é uma coisa mais natural que sai assim naturalmente? Como é que é? Eu acho que mesmo quando eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre isso. Porque é uma coisa tão inerente a mim mesma que quando a gente não fala, tipo, se eu não estou falando aqui que eu sou lésbica, eu continuo sendo lésbica, mesmo não dizendo que sou, né? Então, as minhas músicas, as minhas letras expressam exatamente isso, assim. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu percebo depois que eu componho e olho a música pronta, como as minhas letras não são exatamente direto ao ponto, literais, né? Elas têm umas coisas muito subjetivas. E se você digere aquilo da sua forma, eu tenho a minha forma que eu compus a música, voltando um pouco, eu tenho a minha forma que eu compus a música e tem a forma que a pessoa vai entender o que eu quis dizer. O que a pessoa recebe e digere daquela mensagem, não tem nada que eu possa fazer. Eu estou dizendo aqui, né? E aí ela entende o que ela quer. E essa questão da sexualidade, eu acho que está presente sim em muitas letras, a maioria delas, porque quando eu estou falando sobre o quarto, quando eu estou falando sobre a cada moça, uma da outra, hoje eu amo mais que ontem, eu estou falando de duas mulheres. Quando eu estou falando sobre, sei lá, teu zóio, ela não dorme cedo, só se for às 6 da manhã, sou eu, falando sobre outra mulher também, né? Então, eu acho que por mais que eu não tenha uma letra dizendo sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu acho que Assim, natural, né? Eu acho que é natural, processo natural mesmo, né? é o processo natural das Você toca, coisas. não é que você vai escrever isso de forma, né, intencional, já é natural que você está contando um amor e está colocando isso na sua música, né? Vamos ouvir mais Exatamente. uma? Qual que pode ser? Tem o Bora. Perambulando, Degredo, né? Degredo, é isso? Degredo, acho interessante Degredo, colocar desculpe, agora. eu tava chegando Imagina, aqui. Degredo, imagina. Perambulando e Teu Zóio, a gente tem para ouvir ainda. O que vai ser agora? O que você... Eu vou deixar o Teu Vamos de Zóio para o Degredo. fim. Teu Zóio a gente Isso. deixa para o fim. Degredo, fala de Degredo. Degredo. Degredo é uma música muito importante porque ela fala muito sobre o momento que a gente quer se aproximar de uma pessoa. Sabe aquela sensação quando a gente está se aproximando de uma pessoa e essa pessoa vai percebendo esse movimento e se afastando cada vez mais, te colocando num lugar meio exilado, assim? Degredo significa exílio, né? Claro. É exílio. E é basicamente esse movimento de você querer se aproximar muito de uma pessoa e ela te colocar de escanteio cada vez mais. Então, a letra fala, né, sobre... o começo da letra tem essa brincadeira do espanhol com o italiano, e nenhuma das frases é exatamente um italiano ou espanhol, para fazer essa mistura das línguas que dialogam entre si e ao mesmo tempo são confusas, sabe? Como se eu tô falando espanhol, você tá falando italiano e a gente não tá se entendendo muito bem. Então, o degredo é basicamente esse ruído de comunicação amorosa, eu diria. Beleza, bem explicado. Vamos rodar então. Roda! ¿Cómo se llama Pabla Urbanita? De dove sei, perché
es tan dulce así. No, no soy de Paraguay, yo soy de Brasil. Pero como es la música, muchas gracias. Me prende feito prego em martelo, eu quero ficar embaixo da batucada, em cima da fotografia. Não, não quero vistoria e nem te forçar, mas só de pensar no teu quarto me dá vontade de me enquadrar. É pra ver, é pra comer, essa angústia antes de dormir. Não chora, eu tô aqui. Pena que dentro do quadro não dá pra te abraçar. Angústia dentro de mim. Como se llama Pabla Uruanita? Deve ser porque es tan dulce así. No, no soy de Paraguay, yo soy de Brasil. Pero como es la música, muchas gracias. Me prende feito prego em martelo, eu quero ficar embaixo da batucada, em cima da fotografia. Não, não quero vistoria e nem te forçar, mas só de pensar no teu quarto me dá vontade de me enquadrar. É pra ver, é pra comer, essa angústia antes de dormir. Não chora, eu tô aqui. Pena que dentro do quadro não dá pra te abraçar. Angústia dentro de mim. De volta aqui com a Malu Magri, cantora, compositora, está lançando o EP De Uma para Outra e já vai sair. Você vai lançar em vinil, vai lançar em CD físico ou isso vai ficar tudo na plataforma? Porque vocês que lançam, a turma nova agora, a nova geração não quer lançar mais em CD físico, acho que é besteira. Você acha isso também? Não. Não acho. Eu sou bem apaixonada por vinil e
Acho que todas as formas de impressão da música são muito importantes, né? Além da Uhum. plataforma digital. Hoje em dia as canções elas estão em todas as plataformas digitais. Eu tinha esse sonho de fazer um vinil de uma para outra, mas eu acho que vai ter que ficar para o próximo disco. Mas é legal, né? O vinil eu acho que ainda é bacana. Ainda tem um Nossa, público, super. né? Que o problema é que fica caro também a produção final, né? Fica caro, Isso fica é uma caro. dificuldade. E você já Uhum. colocou o EP completo, ele já está nas plataformas digitais? Eu ia perguntar no fim, mas Está. agora está tudo lá. Deezer, Está em todas Spotify, as plataformas. muito bem. E você pretende lançar mais clipes, que tem aqui o De Uma para Outra, que a gente já ouviu, a gente vai ver o lyric vídeo no finalzinho, o Teu Zóio, né? Você Uhum. quer lançar ainda das músicas, ainda mais clipes, ou não está Sim, Como é que você vai sim. fazer? Conte aí. A gente vai lançar Degredo esse ano. Vai ser um clipe coproduzido com o Festival Vento e a minha produtora Amaré Audiovisual. Já estamos com o roteiro pronto, já está tudo certo, mas por conta do lockdown a gente teve que adiar as gravações, né? A gente já, dentro do orçamento, já estava contemplando todos os testes, compra de máscaras e tudo mais, mas pela segurança do lockdown e por conta de um comunicado da comunidade audiovisual mesmo que eles lançaram não façam nada até o dia 30 de março, a gente vai Claro. respeitar isso e colocar mais para frente. E Mas tem vai que ter clipe de Degredo. depois tem que fazer o clipe de tudo, porque hoje em dia tem que lançar não só a música, como a necessidade de ter o visual. Isso já é. Exato. Antes era uma alternativa, agora é uma obrigação. Mudou, né? Uhum. E até que o visual tem que ter junto. O pessoal quer ver você cantar, ou quer ver a história da música, tem uma coisa, né? A internet proporciona isso, né? Você poder Total. botar a música, é legal ver ouvir no Spotify, mas é legal ver o clipe, né? A Uhum. intenção até ficar mais clara, às vezes até a letra, no caso do lyric video, fica mais, né? Mais Mais bem clara, né? colocar, mais clara. É Total. uma comunicação, hoje em dia, é obrigatória mesmo, ter o visual. E é legal que você Total. também tem uma de atriz também, você faz, né, uma mise-en-scène bacana, isso ajuda também, quando o artista tem essa possibilidade também, né? É legal Total. Eu adoro brincar com isso. fazer uma de... Você já pensou em ser atriz também, ou você já é atriz? Olha, Per- eu... Perguntinha chata, né? Imagina, que isso, imagina. Eu fiz teatro durante um tempo, na época da escola, e foi uma época extremamente incrível para mim, que foi quando eu de fato entendi essa importância de se expressar através de papéis, colocar persona em algumas falas e todas essas coisas. Fiz arte terapia durante um tempo, que é uma terapia voltada para a expressão artística, então você interpreta, pinta quadros e tal, e aí Uhum. a terapeuta fala, olha, garota, você... E começa a falar sobre vários assuntos da terapia, né? Uhum. E eu vejo uma importância muito forte cênica, que agora é inclusive uma coisa que eu quero trabalhar bastante nos próximos lançamentos, já dando um spoiler aqui. Essa coisa cênica, movimento, expressão, acho que é extremamente importante para a gente não sair da inércia um pouco dos lançamentos que estão dentro da nossa zona de conforto, né? E não sou atriz, não me considero atriz. Mas a cantora é um pouco atriz também, vamos combinar. Você acha que, por É. exemplo, a Maria Bethânia não é atriz? Ela é. Ela é verdade. Mas ela não se considera, ela é uma cantora, mas ela é atriz É, também. Quando ela sobe por... no palco lá, ela é atriz, ela canta, ela interpreta. Ela É que eu conta acho que uma além história, dessas... ela conta uma história com, né, com a voz Sim, dela, com a presença dela, com o olhar dela, não é? total. Nossa, Então, total, assim. ela é Eu uma acho que atriz, né? eu fico me perguntando qual que é a linha, quais são as características dentro da artista e dentro da atriz, né? Porque eu acho que eu tenho uma dificuldade de me considerar atriz porque eu nunca de fato estudei para isso, sabe? Eu sei que é uma Entendi. parada meio academicista de dizer talvez, mas essa coisa de encarar um papel, de encarar uma personagem, é uma coisa que eu faço bastante dentro
das músicas, tipo, eu Nos encaro como clipes cada você fase. faz, claramente, nos clipes, Eu né? faço, mas Então, eu preciso pensar um pouco eu ainda. entendi. Você respeita o nome atriz, você fala, não posso me considerar atriz ainda enquanto não me preparar É, para isso. É o estilo seu. Eu já percebi isso rapidamente. Agora, não, é isso mesmo, né? Encarar, né? Você, o sujeito, né? Encarar, ser ator ou atriz é uma coisa é uma responsabilidade, né? Todo mundo porra, fala, eu aham. faço tudo, eu sou ator, né? Não é bem assim, né? Então tem É, que. acho que não. Mas eu falei da Maria Bethânia porque para mim ela também é uma atriz cantando, uma cantora, atriz. Então tudo Acho que isso está junto, né? dentro de intérprete também, né? Da Eu me considero intérprete, né? intérprete. Então, aí o fato de você vai contar uma história, né? Tem tudo a Uhum, ver, né? Eu acho muito legal isso. Tá? E eu falei de algumas pessoas, você citou a Adele, você citou Led Zeppelin, você citou algumas figuras, uhum, mas eu não perguntei para você, mas vou perguntar daqui a pouco, para você vai responder depois do Perambulando, quais aham. são, não vou responder agora mesmo, tudo bem. Tá bom. As figuras que te marcam na música popular brasileira, que você olha e fala assim, pô, eu queria ter feito essa música, ou eu queria cantar uma Uhum, coisa assim, que nem ela está cantando, o jeito dela cantar. Essas chamadas referências, né? Que total. todo o artista tem, em qualquer área, Uhum, né? Não estou falando da música total. só. Tem, que mistura muita coisa, influência de fora, cantor de fora e tal, como você já citou alguns. Mas quais Uhum, aqueles que te pegaram? Você fala, para você virar cantora, compositora, falar, eu queria, olha, esse uhum, caminho aqui é legal, essa pessoa fez isso. Quem são as figuras? total. É, Não a a minha Cláudia Leite, referência que você já maior. imitou a Cláudia Leite, não Não, vai. cara, a minha grande referência de todos os tempos é Elis Regina. Uhum. Bom, cara, ela como intérprete, como pessoa, como artista, eu acho uma coisa muito bizarra o ambiente que ela cria, aonde ela está, sabe? Interpretando uma música, dando uma entrevista, falando alguma coisa importante. Tudo que ela faz é importante, sabe? O bagulho é muito louco ali, assim, e é uma admiração que eu tenho meio bizarra, porque tudo que eu vejo dela eu choro. Eu sinto uma conexão um pouco impressionante das coisas que ela diz, assim. Quando começa a acontecer, quando eu tô vendo alguma coisa da Elisa, a Helena já olha para mim, assim, meu olho já tá cheio de lágrima, e ela fala, eu sei. Eu sabia que você ia chorar. E tem uma música da Elise, que a Elise interpreta, aliás, que eu acho que em questão de arranjo, interpretação, é tudo tão bonito, que é Menino das Laranjas, que é uma música triste de uma certa forma, Uhum. que é tipo, o menino que vai para a feira vender sua laranja até se acabar. Tipo, é sobre um menino que vive a partir de venda de laranja, passando uma dificuldade do caracoles, e ela canta essa música pra cima e linhas de mentais estourando, assim, uma coisa muito louca. Todas as músicas de Falso Brilhante, para mim, são uma super Legal você referência. ter citado o Falso Brilhante, que eu falei da Maria Bethânia, mas nesse espetáculo, especialmente, quem teve o prazer de ver e a curiosidade de ver e a alegria de ter visto, né? Como eu Uhum, vi ao vivo, ela uhum, era uma atriz também, Falso Brilhante, ela era uma atriz, né? Totalmente. total, Ali era a Elisa a atriz mesmo. Agora, você citou o Menino totalmente. das Laranjas, a música do Theo de Barros, que também fez disparada com o Isso. Geraldo Vandré, grande Uhum. músico do Quarteto Novo, cara incrível, extraordinário, que eu Incrível, gosto muito, é incrível. meu amigo Theo de Barros. Ela era criticada justamente por isso, porque ela Uhum. pegava uma música que era triste e fez um clima mais animado, né? Que ela, Total. e ela foi criticada por isso. Aliás, eu tenho até Uhum. uma cena no filme da Elis, né? Que como que chama a atriz que faz lá? Muito bem. Andréa Horta. Andréa Horta faz, que tem o Bosco lhe criticando. Ô, Elis, você também canta Menino da Lua, música super triste, você canta para cima No e momento tal. que eles estão na ponte ali, né? Exatamente, ele fala exatamente. E isso é verdade mesmo, né? Ela até que começou a pensar sobre isso. Mas o É. samba também tem muito isso, a música popular Muito. brasileira. E a gente estava conversando outro dia com o Ney Lopes, né? Ele fala assim que é incrível, né? Como certas músicas em ritmo animado ou em tons Uhum. maiores, que tom maior dá aquele sentido mais aberto, né? Tá falando de Aberto. uma coisa super triste, né?
super triste. Então, ele até comentou isso, que é uma coisa própria da música brasileira, do samba e também da música popular brasileira. Às vezes você está contando uma história super triste, né? Totalmente. Só que num ritmo animado. Ele lembrou ele lembrou, você falou da Elisa, eu lembrei do Jair Rodrigues, né? O Jair Rodrigues cantava Tristeza, num ritmo, parecia que estava uma fé. Tristeza, por favor. Esquisito. Mas Exato. É uma tendência, né? Pegar a música, né? Tá contando uma história triste, mas na verdade está em tons maiores e num clima animado. É estranho isso, né? Mas curioso que você gosta dessa música. Eu amo, porque eu acho que tem essa questão de fato que é muito sensível, né? De como que a gente vai falar sobre uma coisa desesperadora. Mas qual que é a linha tênue que divide a alegria desesperada e a forçação do riso e a forçação de tons maiores num tema tão delicado como esse, né? Eu acho que... essa música, a Elis dá uma dividida sensacional, né? Pará, pá, aquela coisa, né? Perfeita, nossa, divisão é aula de divisão também, né, Malu? Vamos combinar que ali a Elis era uma aula diária ali, todas as canções, né? Muito legal. Então tá aí, Elis, então é uma referência. E como compositoras ou compositores, você não falou, você já falou da intérprete. Cara, compositores, vamos pensar. Cara, tem uma compositora contemporânea que, inclusive, dando um spoiler aqui, vai produzir o meu próximo disco. Uhul! Que é a Ana Frango Elétrico. Essa mina... Já esteve aqui também com a gente. Já esteve aqui. Ela vai produzir o próximo disco e eu acho que ela, como compositora, é brilhante. Nossa, agora deixa eu pensar quem mais. Tudo bem, vamos ouvir o Perambulando, e você pensa para o nosso último bloco, vamos ouvir o Perambulando. Fala do Perambulando e depois a gente, se você lembrar mais referência, vai contando. Diga lá, eu vou lembrar. Perambulando, basicamente, ela tinha o nome de Carta à Infância. É uma música que eu fiz para minha infância, que ao mesmo tempo que eu tive vários lapsos de desespero enquanto a Malu que sou hoje, relembrando da minha infância. Na análise eu tenho descoberto muito isso. Descoberto. Às vezes eu me dou um lapso de memória. Descoberto, pelo menos. Eu tenho descoberto muito sobre como a minha infância afetou bastante inconscientemente na minha formação profissional e pessoal, né? Então foi basicamente uma carta meio confusa, desesperada, pedindo socorro e dando acolhimento a Malu criança, né? Perambulando tem essa pegada. E roda Perambulando, roda! Uhul! Eu tô travada e penso que é por causa da tua causa, suada, melada, infantil. Eu tô travada e penso que é por causa da tua causa, suada, melada, infantil. Tanto buraco que ecoa e permanece assim por ser mais viril. Tanto buraco que ecoa e permanece assim por ser mais viril. Eu tô travada e penso que é por causa da tua causa, suada, melada, infantil. Eu tô travada e penso que é por causa da tua causa, suada, melada, infantil. Tanto buraco que ecoa e permanece assim por ser mais viril. Tanto buraco que ecoa e permanece assim por ser mais viril. Prova que por Cristo
seja não é. Enquanto bate bola com papel sulfite, a superfície dos tragos que cê me deu, que cê me afoga no meu travesseiro. O choro magoado dos 13 anos que cê tá perambulando aí, 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 varrendo cada passo na escada. Tudo que importa hoje vai importar muito mais, ou já não vai ser mais nada. Estamos de volta com a Malu Magri, cantora, compositora, está lançando De Uma para Outra o EP, o primeiro trabalho dela, autoral, que não sei se ela vai lançar em vinil ou em CD físico, mas é uma das ideias, mas está tudo nas plataformas digitais, Deezer, Spotify e outras, né? Todas essas plataformas digitais, que é o caminho, né? E você também colocou no YouTube, né? Tem quase todas as faixas estão no YouTube, os clipes e tudo mais, né? Isso, você estava lembrando algumas outras referências que você falou, citou a Elis também, antes, né? No bloco anterior, e agora? Você lembrou mais um montão? Lembrei. Cara, Gil, Caetano, Milton, Djavan, Maria Bethânia, Adriana Calcanhoto, que você citou, Alcione, Evinha, Lincoln Olivetti, a Ana Frango Elétrico, que eu citei, Gary Wilson, Bill Withers também é um cara que eu consumo bastante. Ed Mota é um cara que eu tenho escutado pra dedéu, assim. Legal. Rita Lee, principalmente da época do Tutti Frutti, eu tenho escutado muito e é uma super referência para mim, principalmente agora que eu tô numa vibe muito disco, dancing, tenho escutado bastante, bebido bastante dessa fonte. Posso falar mais Tá aqui, bom, mas já acho que... a lista tá longa. Você botou cantoras, compositoras, tudo junto, é muito legal, né? Essa é a referência. Agora nós estamos no finalzinho, antes da gente ouvir o Teu Zóio, que é um lyric video, né? Eu queria que você falasse como é que você está vendo hoje a situação no Brasil, na questão que a gente pergunta sempre da pandemia no começo, e como você, como artista, está vendo politicamente o Brasil, né? Nesse momento tão complicado para você como artista,
que não está se apresentando por conta da pandemia, obviamente, mas que está atenta aí aos movimentos. E aí um governo que não gosta muito de educação, não gosta de música, enfim, não gosta de arte, não gosta de cultura. Como é que você se coloca nesse momento aí como artista? Socorro. É a palavra que eu tenho para dizer, socorro. Cara, eu acho que eu fico muito feliz de participar de uma cena onde eu vejo tanta gente se apoiando, e muito triste ao mesmo tempo por perceber que a gente está cumprindo o papel do Estado, né? Tipo, a cena independente, principalmente, tem uma corrente muito forte de auxílio, né? E, enfim, a gente faz o que a gente pode para conseguir sobrevivendo, né? É uma era tão difícil como a gente está vivendo, é uma época tão desafiadora. Eu acho que o governo não gosta exatamente da cultura, porque a cultura ela é um organismo vivo e independente, né? E a partir do momento que ele vê que ele não consegue interferir muito na mentalidade daquela sociedade, na vivência daquela sociedade, nos discursos autônomos que a sociedade tem, ele passa a odiar aquilo que ele não pode interferir, né? Então, a cultura, por ser esse organismo vivo e que sabe como se consolidar e que, obviamente, precisa de muito apoio do governo, que acaba tendo que se sustentar sozinho e sobreviver sem esse auxílio, é um organismo que o governo não curte exatamente por conta dessas coisas. Eu tenho bastante dificuldade de entender o que vai ser daqui para frente, viu? Porque eu tô realmente esperança, que é uma coisa que sempre me movimentou bastante, tá bastante difícil de ser alimentada, sabe? É isso. Tá Eu bom. consegui responder? Não sei. Eu tô Respondeu muito bem, triste. muito bem respondendo. Não, é difícil, mas o momento é complicadíssimo, né? É complicado. A gente está no finalzinho, agora eu vou te dar um abraço virtual aqui, ó. Para a gente ouvir o abraço virtual, né? E a gente vai ouvir agora o Teu Zóio. Fala um pouquinho do Teu Zóio para a gente encerrar aqui. Teu Zóio foi uma música que eu fiz numa época que eu estava num relacionamento, e foi para uma pessoa que eu estava me relacionando, no caso. Sim. É uma música um pouco romântica e, ao mesmo tempo, eu enxergo ela como... foi a primeira música, de fato, que eu trabalhei na minha sexualidade, que eu estava entendendo o que eu estava vivendo e acolhendo isso com bastante amor. Então, foi uma carta a essa pessoa que eu me relacionei e, ao mesmo tempo, a minha sexualidade. A pessoa significou bastante, até hoje é uma pessoa que eu olho para a minha discografia, para a minha vida, e vejo como foi importante viver isso. E basicamente é isso, é uma música que todo mundo dança, que todo mundo canta, tem cúmbia, tem rumba guaguanco, tem várias claves maravilhosas. É uma coisa que a gente nem citou muito, você gosta muito da música latino-americana, está claro na sua obra também, muito bem. É uma referência também, né? Você não citou muita gente, mas é uma referência também, clara e explícita da sua... E é uma canção baseada em fatos reais, portanto, certo? Baseada em fatos reais. Todas são de alguma forma, por mais que eu não saiba isso conscientemente, então são autobiográficas, né? Legal. Prazer em conhecê-la, viu? Malu Magri, também conhecida como Maria Luísa Valverde Magri, tudo isso aí. Uau, é isso aí. Até mais. Saúde para você querido, e para a família, para obrigada. todos. Tá bom? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Vai. Ela não dorme cedo, só se for às 6 da manhã. E quando o dia apaga, teu anzol arrasta claridade e tua voz enguba um sorriso pronto pra sair. E quando ele vem, sempre é hora de eu ir. Dorme cedo, só se for às 6 da manhã. E quando o dia apaga, teu anzol arrasta claridade e tua voz encuba um sorriso pronto pra sair. E quando ele vem, sempre é hora de eu ir. Como é que eu posso dizer pra ela que no quarto onde ela tá não precisa de janela? Como é que eu posso
se o sol se envergonhar, teus olhos seriam eclipse luna, para 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 bae, para 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 bae, para para bae. Cedo só se for às 6 da manhã, e quando o dia apaga teu anzol arrasta claridade, tua voz encuba um sorriso pronto pra sair, e quando ele vem sempre é hora de eu ir. Como é que eu posso dizer pra ela que no quarto onde ela tá não precisa de janela? Como é que eu posso dizer pra ela que se o sol se envergonhar,